Irmãos, eu passei um pouco ruim desde ontem, e aí eu havia deixado até o nosso irmão Diácono Gilvone preparado, ele preparou a mensagem para essa noite, mas Deus falou comigo nessa ministração, e eu não poderia deixar de compartilhar com a igreja nessa noite. E hoje na escola bíblica foi um momento muito precioso para nós que tivemos aqui neste lugar. Foi uma escola muito boa, assim como as outras têm sido, mas hoje foi diferenciado, né? Hoje foi diferenciado. E eu queria despertar essa curiosidade em você de vir participar da escola bíblica. Você vai aprender muito aqui, vai aprender muito, assim como nós já temos aprendido. E querendo ou não, o que foi ministrado hoje na escola bíblica faz parte do que será falado agora à noite. Não foi propositalmente, né? Não foi propositalmente, porque eu já havia falado para o Gilvone, prepara algo aí, porque eu não estou muito bem, e aí você ministra à noite, na noite de domingo. Ele veio preparando durante a semana, e eu falei para ele, na escola bíblica eu vou lecionar, e se tudo não ocorrer legal, você faz à noite. E ele se preparou, mas vai ficar para o próximo domingo, né, Giovanni? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: essa será uma mensagem de alerta. Mas, gente, vocês não jantaram, não? Fale bem alto aí para o seu irmão. Essa será uma mensagem de alerta. Eu vou contar até 3, nós vamos falar todo mundo junto, tá bom? 1, 2, 3. Essa será uma mensagem de alerta. Vamos receber esse alerta da parte do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, eu quero ler com vocês, lá em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1, ou do versículo 11 ao versículo 14. Romanos, capítulo 13, do 11 ao 14. Amém? A minha Bíblia dá um pouquinho de diferença da tradução ali, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, ou em algumas versões, como no início de nossa fé. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Somente até aqui para a nossa reflexão nessa noite. Será algo bem objetivo e não quero tomar muito tempo, embora nós temos um tempo muito grande ainda, mas eu não quero tomar muito tempo, não. O tema dessa mensagem é despertai.
A igreja, em um ponto de vista geral, tem vivido dias difíceis, momentos difíceis para a igreja. Eu já havia falado antes aqui, na quinta-feira, sobre esse despertar da parte da igreja, sobre este acordar da parte da igreja para os dias em que nós temos vivido, e não somente para esses dias que nós temos vivido, mas pelos dias em que nós ainda iremos enfrentar. Talvez nós estejamos confortáveis demais, talvez nós não estamos vendo um pouco mais à frente ou de alguma forma não querendo enxergar o que vai acontecer. E Deus tremendo em graça sobre nós, sobre os cristãos. Só que nós temos percebido uma certa frieza na parte da igreja num ponto geral. Eu não estou falando aqui da Igreja Presbiteriana Renovada do bairro Cidade Alta, mas eu estou falando da Igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando do povo de Deus. Precisa haver um despertamento na parte da igreja, porque estão acontecendo coisas que não é bom, não tem sido bom. E muitas pessoas estão alertando, diariamente falando a respeito do que ainda irá acontecer. E às vezes nós estamos, de certa forma, com os nossos olhos tampados, com os nossos ouvidos tampados, ou sem querer acreditar no que está por vir, mas isso é real. Nós não podemos ficar esperando que tudo vai ficar bem, porque, como foi dito hoje na escola bíblica dominical pela irmã Leni, os dias do Senhor estão próximos para a igreja. Nós temos visto e presenciado os dias se cumprindo na igreja do Senhor. E se nós não estivermos em alerta sobre o que irá acontecer, ou sobre o que pode acontecer, meus irmãos, para vocês entenderem, é só parar e começar a analisar no que já tem acontecido dentro das igrejas, no que já tem acontecido dentro da igreja, dentro das igrejas. E isso traz uma preocupação muito grande. Quinta-feira eu estava falando aqui, conversando um pouco com os irmãos na hora da ministração, que foi bem rápido, no momento de reflexão nosso de quinta-feira, e foi justamente isso que eu falei. Uma preocupação muito grande referente à igreja do Senhor para os dias em que nós temos vivido. Mas a preocupação não é pelo que está por vir apenas, não é sobre isso, mas é na posição ou no posicionamento que o povo do Senhor tem tomado, no posicionamento que nós temos ficado. Como nós temos agido diante de tudo que está acontecendo e diante daquilo que irá acontecer. E nós precisamos estar despertados para isso, não dispersos. Nós precisamos ter muito cuidado. E essa noite, essa palavra que Deus falou fortemente ao meu coração, eu espero que fale ao seu coração também a respeito desse despertar. Porque como o tema desse bloco de versículo fala aqui, que o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo, embora nós, ou muitos não querem acreditar e não querem enxergar, o dia do Senhor está próximo. Então nós precisamos, mais do que nunca, estarmos despertados para o que está por vir. Para nós refletirmos, precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. A primeira pergunta a ser feita é a seguinte, e memorize bem para você fazer essa pergunta a você mesmo. O Evangelho mudou? O Evangelho mudou? O que tem acontecido? Será que o Evangelho ficou diferente? O Evangelho está mudado agora? Será que é isso? Porque o que tem acontecido é algo que tem tomado um rumo diferente demais. Uma proporção muito grande. E a igreja do Senhor, às vezes, continua neutra diante do que tem acontecido.
E a pergunta para nós é: o Evangelho do Senhor mudou? Será que foi mudado alguma coisa a respeito do Evangelho? Nós temos visto tantas coisas acontecendo dentro das igrejas, irmãos, que só vêm se concretizando a respeito do que nós temos falado, do que nós temos estudado na Bíblia, a respeito do que nós temos pregado na igreja. E o dia do Senhor está próximo. É só isso que nós precisamos ter em mente, que o dia do Senhor está próximo. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, mas o dia do Senhor está próximo. Então vamos nos preparar, vamos despertar, vamos buscar pessoas, vamos atrás das pessoas que precisam de salvação. Porque o mundo já jaz no maligno. É isso que a palavra nos diz. E aí, o amor de muitos tem se esfriado nesses últimos dias. E tudo isso é o quê? É o cumprimento da palavra de Deus. É aquilo que foi deixado para nós. E a igreja do Senhor não pode ficar da maneira que está. A igreja, num ponto de vista geral, não pode ficar da maneira que está. Permanecermos neutros com o que está acontecendo, não, nós precisamos nos posicionar a respeito do que está acontecendo. E as coisas, elas vêm acontecendo aos poucos, e vêm ganhando uma grande proporção. Agora você olha e fala assim: mas gente, o que nós iremos fazer? Onde a igreja do Senhor irá parar com tudo isso? Só para vocês terem ideia, eu não vou citar nome de pastor e nem vou citar nome de igreja aqui, mas se vocês entrar no Google agora e digitar lá o que eu vou falar para vocês, vocês vão pegar completamente assim, ó, tudo na íntegra do que tem acontecido. Agora, esses dias agora. Um determinado pastor de uma igreja respeitada, respeitadíssima, uma igreja grande, um pastor respeitado também, porque ele é um pastor bem antigo já. Ele aceitou a teologia inclusiva dentro da igreja. Ele subiu no altar da igreja e a partir de agora a igreja aceita a relação homoafetiva. Aí eu pergunto a você: o evangelho mudou? Será que foi mudado alguma coisa aqui? Passarão os céus e a terra, mas essa palavra nunca há de passar. Será que o evangelho mudou? O que tem acontecido no meio das igrejas? E eu e você? Qual o nosso posicionamento a respeito disso? O que nós temos pensado a respeito disso? O que nós queremos para o futuro da igreja do Senhor? Isso é muito sério, irmãos. Quando nós começamos a olhar essas coisas que têm acontecido, é aos poucos. Na nossa igreja, o pastor sofreu, eu falei aqui, ó, nós oramos por eles lá em Aracaju. A igreja presbiteriana renovada, a família renovada de Aracaju sofreu um ataque terrível. O inimigo se levantou e usando as pessoas para atingir a igreja do Senhor. Simplesmente, uma pessoa que já vivia um relacionamento com uma outra pessoa do mesmo sexo, subiu para ser batizado, se preparou para ser batizado e ficou quietinho, camuflado. E quando chegou na hora do batismo, foi descoberto. E então a igreja se posicionou como igreja do Senhor, segundo os princípios do Senhor, que o Senhor nos ensinou. E então a igreja sofreu um ataque. Ah, mas é preconceito, é homofobia da parte do pastor. Vamos processá-lo. Processaram o pastor. Mas o evangelho mudou? O evangelho não mudou e nem vai mudar. E se nós não seguirmos as orientações de Jesus Cristo para as nossas vidas, aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele nos ensinou que pregasse, ah, pastor, eu não gosto do que você está falando, mas é o que eu tenho que falar para você, é o que eu tenho que falar para a igreja. Eu fui chamado para isso, para ensinar a igreja do Senhor, para seguir as instruções de Jesus Cristo. Queira o mundo ou não, eu preciso falar a verdade.
O nosso evangelho não mudou. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não mudou. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar assim e levarmos esse verdadeiro evangelho. E não aceitarmos essas coisas que estão vindo para dentro da igreja. E são tantas coisas. São tantas coisas. Ah, mas isso aqui não tem problema não. Ah, pastor, mas se não fizer assim, a igreja vai ficar vazia. Se não fizer assim, a igreja vai ficar vazia. Ah, pastor, mas isso aí é lá de antigamente, você vai querer fazer agora aqui na igreja? O pessoal não vai gostar disso não. Não vai ficar ninguém, você vai ver, vai ficar só você aí. São essas coisas que nós temos ouvido há muito tempo. São essas coisas. E aos poucos, o mundo vai entrando dentro da igreja. E a igreja precisa se posicionar diante disso. A igreja tem que pregar o amor de Jesus, o verdadeiro amor, o Cristo crucificado, aquele que morreu por nós, aquele que morreu para dar vida ao mundo. Nós precisamos pregar esse amor sim, precisamos falar sobre esse amor sim, mas precisamos falar do verdadeiro evangelho, o preço que isso tem. Jesus, ele morreu sim por você, mas você precisa mudar de vida para ser salvo. Você precisa se posicionar para receber a salvação, para receber a vida eterna com Cristo. Não é um evangelho de qualquer maneira, não, tudo pode. Não é isso não. Não foi para isso que Deus colocou a sua igreja. Não, foi para se posicionar diante do mundo. E nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser esse sal e essa luz que a palavra diz que nós precisamos ser. Nós precisamos reluzir lá na escuridão. Nós precisamos salgar mesmo. É diferença, irmãos. É diferença. Incomoda mesmo, a diferença incomoda. É isso que nós temos que ser. É isso que nós precisamos ser. A igreja do Senhor precisa ser. Ah, mas você é careta demais, cara. Ô André, você é careta, cara. No meio desse povo todo aqui nessa empresa, você é diferente, por quê? Não, moço, vamos ali. Vamos participar. Não é isso que você ouve? Isso. Diogo lá no frigorífico, no meio daquele monte de peão lá. É isso que nós ouvimos. Só que por outro lado nós ouvimos também, aquele ali é diferente. Aquele ali sim. Eu até comentei com a Raquel, pela manhã, eu estava tomando um café lá naquele, eu não sei se é Pastelão o nome lá em frente à igreja matriz. Eu estava sentado ali e algo chamou minha atenção, até falei com ela, que aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei incomodado e eu não consegui ver quem era. E eles estavam falando sobre política, e tal, e eu ouvindo ali sentado, sozinho e tal. E aí de repente, eles falaram bem assim, falaram, mas vamos votar naquele fulano de tal lá e tal, ele é evangélico e não sei o que e tal, e vai. Aí o outro falou bem assim, não, rapaz, você não conhece aquele cara, rapaz. Não é alguém estadual, é de fora. Você não conhece aquele cara, rapaz. Não, você não pode votar nele, não. Eu comecei a ouvir aquilo lá, porque falava que era evangélico e tal. Eu queria saber quem era, né? E queria saber o que eles estavam falando ali. Falou, não, rapaz, mas aquele camarada lá, ele mexe com outras coisas. Ele não é crente, não. Ele já teve até um caso aí com outro homem e tal. Eu falei, misericórdia, gente. Onde é que esse povo vão chegar com essa conversa? Aí o cara falou, não, mas ele é pastor. Ele é pastor, não, você está... Rapaz, não fala um negócio desse não, você está falando do homem de Deus, o homem é pastor. E os dois homens que estavam conversando, dois eram cristãos, né? Junto numa mesa ali, onde tinha cristãos e o outro não era cristão, né? E os dois cristãos ali falando um com o outro. Não, mas ele não, rapaz, está falando do homem de Deus, ele é pastor sim e tal. E de repente um deles falou bem assim, ó, pastor, esse camarada que está aqui, ó, chegou pouco tempo na cidade, ele é pastor. E eu me dei uma vontade de olhar para trás e saber quem era, porque eu não sei quem era. E eu falei, gente, mas quem será? Está falando de mim, não tem ninguém aqui mais, né? Está falando de mim. E aí começou a falar. Esse aqui eu sei que é pastor. Eu sei que ele é pastor de uma igreja. Ele é pastor de uma igreja aqui e tal, na cidade. E eu fiquei esperando. Aqueles dois levantaram, passaram, e eu não sei quem é.
Essa é a diferença que o cristão tem que ser. Enquanto uns estão falando que você é careta, que você precisa mudar de vida para ter uma aceitação, você não precisa ser aceito pelo mundo, não. O mundo tem que te ver da maneira que você é mesmo. E olhar e ver um diferencial. Aquele ali é um homem de Deus. Aquele ali é um cristão. Eu não sei nem de que igreja que ele é, mas ele é crente. Ele representa o verdadeiro evangelho. E é isso que a igreja do Senhor tem que ser, aqui na terra. Esse posicionamento, não importa a maneira de como as pessoas te veem. Não importa a maneira de como as pessoas te enxergam. Ou você é salvo ou você não é salvo. O que você quer para a sua vida? O que nós queremos para nós? O evangelho não mudou. Esse evangelho que tem sido pregado, ele não mudou. Então a igreja do Senhor precisa se posicionar diante do que nós temos vivido nesses dias e diante daquilo que ainda iremos enfrentar. Porque estão por vir muitas coisas que vão deixar você ainda de queixo caído. Se o que nós já temos visto tem nos impactado, irmãos, imagine o que está por vir. Então nós precisamos estar alertas mesmo, despertos, ou despertai-vos. Despertai-vos para o que iremos ainda viver em relação a sermos igreja do Senhor. E a segunda pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é a seguinte: será que eu tenho vivido o verdadeiro evangelho? Será que eu tenho representado esse verdadeiro evangelho? Será que depois que essas luzes aqui se apagam, depois que aquelas portas se fecham, depois que eu saio daqui de dentro da igreja, será que eu tenho representado este evangelho? Será que as pessoas olham para mim e falam assim: aquele ali é o pastor lá da igreja presbiteriana renovada do bairro Cidade Alta? Não porque eles me veem ministrando lá na prefeitura na segunda-feira de manhã, não porque eles me veem ministrando na Câmara Municipal na segunda-feira de manhã, não por isso, mas porque eles veem o meu testemunho diário. Será o que eu tenho vivido dentro desse evangelho que eu prego, dentro desse evangelho que eu falo aos meus amigos lá na faculdade, que eu falo aos meus amigos lá no meu trabalho? Ou será que eles olham para mim e falam assim: mas espera lá, esse camarada aí tá muito certo não. Ele fala que é crente, mas a atitude dele, o posicionamento dele não é de cristão. Isso não é vergonha para você não, irmão. Não é não. Não é não. Isso é vergonha para o povo do Senhor. Porque querendo ou não, nós somos representantes desse povo aqui na terra. Nós somos os representantes aqui na terra. Essa cidade, nós representamos a igreja do Senhor nessa cidade. E nós precisamos tomar esse posicionamento de representarmos a igreja do Senhor dentro da cidade de Rolim de Moura, dentro do bairro Cidade Alta. Aí você vai: mas são tantas igrejas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos tomar esse posicionamento e vivermos esse verdadeiro evangelho. Se nós não estivermos vivendo dessa forma, nós estaremos escandalizando a igreja do Senhor. Será que eu tenho vivido o verdadeiro evangelho? Será que eu tenho estado despertado para os dias em que estamos vivendo e para os dias que ainda estão por vir? A política tem tomado um rumo tão proporcional ao que nós pregávamos. Quando eu falo nós pregávamos, eu falo da igreja do Senhor. E é assim que nós devemos nos posicionar, porque nós somos essa igreja, desde sempre. Então tem tomado um rumo
uma proporção tão gigantesca assim, a respeito do que nós pregávamos há tanto tempo atrás, sobre a vinda de Jesus, sobre o que iria acontecer nos últimos dias, sobre o que a palavra nos fala a respeito dos últimos dias. E a igreja do Senhor sempre pregou sobre isso, e sempre alertou sobre isso, sobre o que iria acontecer. E nós hoje, quando nós paramos para pensar, e quando nós olhamos para o que tem acontecido, aí nós falamos assim, nossa, mas o que eu ouvia quando eu tinha 9 anos, 8 anos de idade, a vinda do Senhor está próxima. Vocês já pararam para pensar em tudo o que tem acontecido? Eu não sou de ficar assistindo muito jornal, não sou muito de ficar assistindo essas coisas não, mas a gente tem visto tantas coisas acontecendo, e é só cumprimento do Evangelho, é só cumprimento da palavra de Deus. E aí às vezes nós nos pegamos pensando e até mesmo falando com nós mesmos assim, mas gente, o que está acontecendo é o fim do mundo. Ah, mas fulano matou fulano lá, a mãe matou os filhos e depois... É o fim do mundo mesmo, gente, mas é o fim do mundo. É o fim dos tempos. Você está esperando o quê? O que você está esperando? O Evangelho não mudou. O que foi pregado há tanto tempo atrás está se cumprindo agora, e só irá ficando mais estreito para a igreja do Senhor. A perseguição está batendo a nossa porta, irmãos, aos poucos. E nós precisamos nos alertar quanto a isso. Não podemos continuar neutros, não. Precisamos mudar a direção da nossa vida. Mudar a direção do evangelho que talvez nós temos vivido, que não é o verdadeiro evangelho para muitos. Ah, mas é uma palavra muito dura para o meu coração. É sim, é uma palavra dura para o meu coração. A palavra de Jesus é uma palavra dura mesmo. Quando Ele quer nos ensinar, Ele nos ensina dessa forma porque Ele nos ama. E esse é o verdadeiro evangelho que nós precisamos seguir, esse é o verdadeiro evangelho que nós devemos pregar, que nós devemos viver em nossas vidas. E aqui o texto, ele fala tanta coisa dentro da nossa atualidade. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos, ou no princípio de nossa fé, como dizem outras traduções. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimo-nos das armas da luz. Olha só como é que prossegue. Andemos dignamente, como em pleno dia. O que é o pleno dia? É algo claro de se viver. Nós precisamos andar assim. E o que nós precisamos deixar? Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, de novo, o senhor não viu que as coisas mudaram? Será que o senhor não tem acompanhado as coisas? Será que o senhor está tão atrasado assim? As coisas mudaram, pastor. Agora eu tomar uma cervejinha não é mais pecado, pastor. Para com isso. Não é mais pecado. Se eu estiver no churrasco com meu amigo e eu tomar uma cervejinha e não tiver ninguém lá me vendo, não é mais pecado. Será que você não viu que as coisas mudaram? E aí eu pergunto a você, meu santo, o evangelho mudou?
A palavra do Senhor mudou? Ah, pastor, mas eu saí com meus amigos e dançar um pouquinho ali na rua, não tem ninguém me vendo. É uma festa de crente, só de crente. Vocês sabiam que tem um bar lá fora? Isso é sério, irmãos. Eu não estou brincando, não estou inventando historinha aqui, não. Tem um bar lá fora. Eu falo lá fora porque não é aqui em Rolim de Moura, mas aqui no Brasil. De uma igreja de cristãos. Lá não bebe bebida alcoólica, né? É só leite, suco, uma batidinha diferenciada que não vai muito álcool, um vinhozinho junto da batida. Aí tem uma dancinha, né, para os irmãos dançar, os jovens. Isso aí é para os jovens, foi criado lá. É sério, irmãos. É sério, André, não dá risada, mas é sério isso. Os irmãos, os jovens, aquilo lá foi criado para os jovens, para atrair os jovens, né? Então é um ambiente para os jovens da igreja, depois que sai do culto, não ir para a rua, né? Não ir para a danceteria de verdade, né? Então tem uma danceteria cristã, para os jovens se reunirem, falar do amor de Deus lá, pregarem a palavra de Deus, falarem sobre o Senhor lá, e aí bebem, né? A bebida que eles fazem lá, que não pode ser alcoólica. E dentro desse contexto todo, eu pergunto a você, o evangelho mudou? Ah, pastor, mas já tem isso, as coisas mudaram. O senhor está muito atrasado, para de falar essas coisas na igreja. Vai espantar o pessoal vai sair dessa igreja aí. Eu não posso deixar de falar o verdadeiro evangelho. Eu não posso deixar de pregar a verdade. Eu posso até ter culpa no meu acerto final com Jesus Cristo, na hora do julgamento. Eu posso até ter alguma culpa, sim, mas não de não falar a verdade. Não de não ensinar a verdade. Eu tenho certeza que se eu chegar em uma igreja, não estou falando da nossa igreja, mais uma vez eu vou ressaltar para vocês. Se eu chegar em uma igreja e pregar dessa forma e as pessoas saírem de lá e forem para outra igreja ou se desviarem por isso que está sendo falado, eu tenho certeza que isso não será cobrado de mim. No dia de juízo, isso não será cobrado de mim. Eu falo isso sem medo de falar. Agora, se eu deixar de falar isso aqui, ah, negão, não chega não, porque vai ser cobrado de você. O evangelho não mudou. A palavra de Deus não mudou. E nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Irmãos, essa é uma palavra de despertamento para nós. Uma palavra de alerta para a igreja do Senhor. Nós não podemos viver da maneira que temos vivido. A igreja do Senhor não pode viver nesse posicionamento que tem tomado, não. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos falar a verdade, sim. Você precisa falar a verdade, sim. Você precisa falar, não fique com medo de falar, não. Fale a verdade. Você já ouviu aquele ditado de que a verdade dói? Dói mesmo. Dói quando alguém fala algo para mim que é verdade. Dói. Eu tenho que aceitar aquilo. Verdade. É verdade. Você está certo, meu irmão. É assim mesmo. É assim que tem que ser. Nós precisamos nos posicionarmos como igreja do Senhor. Despertai para os dias em que temos vivido e para os dias que virão sobre a igreja do Senhor. Vamos nos posicionar, meus irmãos. Vamos nos posicionar, vamos fazer a diferença. Vamos levar esse verdadeiro evangelho. Nós precisamos viver isso. Não apenas pregar isso. Nós precisamos viver isso. E eu quero convidar vocês a viver isso mesmo. Viver de fato o que nós temos falado. Precisamos estar atentos, precisamos termos uma percepção nos direcionamentos, princípios deixados aqui na palavra do Senhor para nós. Tudo que foi deixado aqui, irmãos, não foi para apenas nós abrirmos essa Bíblia, lermos
acharmos bonito o que está escrito, forte, nossa, que forte isso aqui. Forte, hein? Rapaz, isso aqui é forte. Meu Deus, falou comigo. Entrar aqui e sair aqui. Não. Precisamos viver isso aqui. Nós precisamos viver isso aqui. Olharmos para a palavra com um olhar diferenciado. E depois passarmos a viver essa palavra que o Senhor deixou para nós. Eu posso ouvir um amém? Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? A minha voz está começando a querer sumir. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, Ele tem falado ao meu coração dentro desses dias. Talvez você possa pensar assim, mas o pastor tem falado tanto nessa igreja sobre comunhão, sobre unidade, sobre ajuntamento, sobre isso, sobre aquilo, e já está me enjoando. Mas o Senhor tem falado tanto ao meu coração a respeito disso, a respeito desse despertamento, a respeito da igreja estar juntos, buscando a presença do Senhor. Isso sempre foi o diferencial da igreja do Senhor, sempre foi. E não mudou. Não mudou e nem irá mudar, assim como foi falado aqui nessa noite. Porque essa palavra aqui, ela nunca vai passar, nunca. Você pode pegar aí várias traduções, você pode pegar várias versões diferentes. A essência e o que está sendo dito é o mesmo, é o mesmo. Os ensinamentos são os mesmos para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele quer um povo santo diante dEle. Nós não somos santos, ninguém é santo aqui. Não tem ninguém santo aqui. Mas nós precisamos buscar viver essa santidade. Nós precisamos buscar isso. Senão nós estaremos saindo do propósito que Deus deixou para nós. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei, entendo que tem sido difícil para a igreja do Senhor, tem sido difícil para muitos, assim como foi falado na escola bíblica hoje, Senhor. Tem pessoas que não conseguem mais nem orar, Deus. Não conseguem mais nem clamar ao Senhor. Estão vivendo debaixo de uma opressão, de um peso, que eles não conseguem nem abrir a boca para clamar a Ti. Essa tem sido uma realidade do povo do Senhor, da igreja do Senhor nesses dias. E nós buscamos esse despertamento em Ti. Precisamos que o Senhor nos ajude a estarmos despertados em Ti. Estarmos em alertas, Pai, para estes dias que nós temos vivido e para os dias que nós ainda iremos viver, Senhor. E pedimos que o Senhor seja esse direcionamento para as nossas vidas. Que o Senhor continue nos conduzindo, Pai, com as Tuas mãos poderosas. Oh Deus, dando esse ânimo para nós que nós precisamos. Pai, nós precisamos nos posicionarmos como igrejas do Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha evidenciar, Deus, essa palavra em nossas vidas, Pai. Porque nós não queremos viver neutros. Nós não queremos viver no sono que foi falado aqui nesse texto que lemos nessa noite, Deus. Mas nós queremos estar despertados. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a viver assim, Senhor. Nos ajude a sermos a diferença, Pai, para este mundo. E nós buscamos diante do Senhor viver em santidade, Pai. Ajude-nos, ajude-nos. É o que eu peço ao Senhor nessa noite sobre a vida dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. As